Agora a gente vai falar aqui na Rádio Diário, no Diário da Manhã, de uma doença chamada estrabismo nos olhos, também conhecida como vesguice ou olho torto. Aliás, são palavras, né? São apelidos que, lamentavelmente, isso machuca muito as pessoas. A doença não deixa os olhos seguirem para uma direção ao mesmo tempo. A médica especialista em oftalmologia pediátrica e estrabismo, Juliana Garrido, está aqui em nossos estúdios e explica como é que acontece esse distúrbio e quais são as formas também de tratar em cirurgia. Doutora, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Sinta-se bem-vinda à Rádio Diário. Bom dia, é um prazer estar aqui. É muito bom falar de um assunto tão importante que a gente conversa pouco e esclarecer as dúvidas de todas as pessoas que puderem. É isso. Então, o estrabismo é uma falta de alinhamento entre os dois olhos, uma falta de equilíbrio entre os dois quando a pessoa está olhando para algum objeto. Pois é, ela já começou a explicar o que é o estrabismo, que a gente vai querer que ela explique mais detalhes também, mas está aqui a nossa outra entrevistada, Islânia Lima. A Islânia é jornalista, está aqui com a gente, tem uma filha que passou por uma cirurgia por estrabismo. Islânia, sinta-se bem-vinda. Eu não sei como é que é uma jornalista sendo entrevistada. Vocês gostam de perguntar, né? Com certeza. Bom dia, Patrick. Bem-vinda aqui na Rádio Diário. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário. Então, a gente gosta de ser entrevistada, mas quando a gente tem uma história de vida bonita, eu acho que vale a pena contar, né? Como exemplo e também para ajudar outras pessoas a terem um retorno, né? Sobre a situação. Doutora Juliana Garrido, então, voltemos a explicar o que é esse estrabismo. Então, quando uma criança ou uma pessoa tem um desvio do olhar, o mais comum é um olho olhar o objeto e o outro olho desviar, ou para dentro, ou para fora, ou para cima, ou para baixo. E isso gera um desconforto, principalmente estético. Mas a maior importância do estrabismo na criança, na verdade, a nossa maior preocupação em relação ao estrabismo não é com a estética, é com a visão da criança. Por quê? Nos primeiros anos de vida, acontece a maturação da visão a nível cortical no cérebro. Então, a criança que nasce, toda criança nasce com a visão quase nula. Ela só nasce enxergando a luz. E, aos poucos, vai acontecendo um amadurecimento da visão a nível cerebral. E, com 6 anos de idade, a criança vai ter a visão semelhante à do adulto. Então, se nos primeiros anos de vida o olho está torto, aquele olho que está entortando, ele deixa de ser usado. Então, esse desuso leva a uma falta de desenvolvimento. E, às vezes, simplesmente o olho é perfeito, mas só pelo fato dele não estar sendo usado, ele não desenvolve visão. E essa é a nossa maior preocupação. Então, toda vez que a gente vê uma criança com estrabismo, nosso primeiro enfoque é saber se a visão daquele olho que entorta mais está boa ou não. Agora, esse distúrbio, ele pode ser iniciado já na fase da criança ainda, do recém-nascido, detectado isso? Tem criança que praticamente já nasce com estrabismo. A gente chama de estrabismo precoce quando os pais conseguem perceber esse estrabismo antes dos 6 meses de idade, que é bastante comum. Aí, a gente está no D24AM mostrando uma foto, por sinal, que ilustra um pouco isso. Um dos olhares para frente, né, fixo, e o outro um pouquinho para um dos lados, né? Sim, sim. Pronto. Às vezes o desvio nem é tão grande, mas basta ter um pequeno desvio para que o olho desviado deixe de ser usado. Essa é a nossa maior preocupação com a criança. Isso acontece por fatores genéticos ou não? Pode ser genético, pode ser adquirido, pode ser congênito. É muito mais comum na infância, tá? É muito comum aparecer antes dos 2, 3 anos de idade, alguns antes dos 6 meses de idade. Muitos deles não têm uma causa esclarecida e pode ser adquirido ao longo do tempo. A pessoa pode começar a ter estrabismo já na fase adulta, o que é mais raro, mas pode acontecer. Saúde física é um fator? Não. Não é um fator? Não. É muito comum o estrabismo associado à doença neurológica, mas a maior parte dos estrabismos não tem uma causa neurológica definida. Pessoas com diabetes ou que tiveram AVC, por exemplo? No caso dos adultos, sim.
No caso dos adultos, é muito comum o estrabismo ser secundário a uma falta de controle do diabetes e da hipertensão. Alguém que tenha, doutora, um problema de visão, deve se preocupar em ter o estrabismo? Nem sempre, mas é comum quando a pessoa perde visão de um lado ou já nasce com a visão muito ruim de um lado, o lado que tem menos visão também pode desviar. Quer dizer, da mesma forma que o estrabismo, uma pessoa que nasceu com estrabismo, mas com os dois olhos normais, pode ter comprometimento da visão, o contrário pode acontecer. A pessoa que, do nada, por algum motivo, perdeu a visão de um lado, o olho que perde a visão também costuma entortar. Isso pode acontecer, né? Pode. Islânia, tu és mãe de uma criança que passou por uma cirurgia, né? Mas antes de falar da cirurgia, como é que você descobriu que a tua criança, à época, tinha alguma coisa que não estava normal nos olhos? Então, ela sempre passava final de semana na casa dos avós, né? E eu comecei a perceber quando eu vi ela assistindo televisão. Ela estava assistindo televisão e o olhinho entortava. Porque no começo não entortava direto. Começou a entortar devagar. Tinha dias que ela assistia televisão, o olho estava torto. Quando ela saía da televisão, estava normal. E aí, uma tarde, ela foi para a casa dos avós. Eu já havia percebido um pouco, mas assim, a gente se faz meio que desentendida, né? A mãe fica, deve ser normal, deve ser da idade. E aí, ela foi para a casa dos avós e os avós dela me ligaram e disseram, olha, a Luana, com 2 anos, está entortando muito o olho assistindo televisão. Aí aquilo me acendeu uma luzinha, assim, né, de mãe. Tem alguma coisa errada, porque não está acontecendo com mais frequência, né? Foi aumentando a frequência do olho dela entortando. E a gente só percebia assistindo televisão. Não sei qual o motivo, né? E aí foi quando a gente descobriu que tinha algo de errado e eu fui buscar ajuda médica para ver o que era. Bem, é um desequilíbrio, doutora, na função dos músculos oculares, Sim. em resumo, o estrabismo? Sim. É isso? Fazendo com que os olhos não fiquem assim paralelos, né? Exatamente. Agora, no estrabismo, ou popularmente conhecido como vesgueira, a pessoa ainda fala isso, que eu acho que é até bem depreciativo, ruim, isso. Enquanto um dos olhos olha em frente, o outro está desviado. E a cirurgia, como é que acontece? A cirurgia é algo meio mecânico. Mas tem que ser feito logo com criança? A gente estuda as forças musculares e vai tentar corrigir o desvio fazendo cirurgia nos músculos. A gente reposiciona os músculos, encurta, coloca um pouco mais para frente, mais para trás, mais para cima, para baixo. A gente faz uma cirurgia nos músculos para tentar corrigir aquele desvio. A gente não consegue trabalhar na causa. A causa do estrabismo geralmente é neurológica. É inervacional, que a gente chama. Tem a ver com a inervação dos músculos e não com a posição deles. E são mas, 6 infelizmente, músculos em cada a gente olho, né? só pode... Sim, mas a gente só pode fazer a cirurgia nos músculos. Então, na verdade, é algo que a gente faz de forma mecânica, mas a gente espera uma resposta inervacional, uma resposta do cérebro para o olho ficar alinhado. A idade da cirurgia não é uma coisa estabelecida. Se a gente pensar que se a gente pensar só na parte estética, a cirurgia pode acontecer em qualquer idade. Então, uma criança que nasceu com estrabismo, a partir do momento que a gente conseguiu entender que ela já está enxergando bem, lembra que eu falei que o mais importante é primeiro a visão? Não é e depois a estética, estética. né? Então, na criança pequena, a gente se preocupa com a visão. Uma vez que a gente conseguiu entender que a visão já está restabelecida, que isso acontece geralmente depois dos 3, 4 anos, a gente começa a pensar na estética. Então, eu acho importante que a cirurgia aconteça precocemente, tipo entre 3, 4, 7 anos. Por quê? Porque aí a criança pode escapar da questão do bullying. A gente tem uma foto de uma criança agora no d24am.com e essa foto ela mostra um bebezinho, né? Que está com estrabismo aí. Então, quanto mais cedo fazer a cirurgia, diagnóstico, enfim, melhor. Mais cedo o diagnóstico, o tratamento da ambliopia, que é essa questão da deficiência visual relacionada ao desuso da visão, né?
ao uso inadequado da visão. Então, na verdade, não precisa ser tão precoce. Precisa não ser tão tarde. Ela tem que estar entre o momento que você entendeu que a visão melhorou e o momento mais precoce possível para ela não sofrer bullying. Então, seria muito bom que as crianças conseguissem fazer cirurgia antes dos 7 anos, por exemplo, que eu acho que é a pior fase do bullying. É a partir dos 6, mais ou menos. Essa por aí, né? A partir daí, né? Doutora, eu vou pedir licença à senhora e falar com a Islânia Lima. Islânia, nós temos uma foto da sua filha e queremos saber se você autoriza que a gente coloque aqui no D24M. Pode ser? Pedi autorização, inclusive, dela. E ela permitiu, né? Tá, permitiu. Então, vamos ver a foto da filha da Islânia Lima, a jornalista que aqui está. Dá uma olhada só, olha que fofura. Que linda. A moreninha lá, ela ali no canto esquerdo, tipo uma que vai cuidar da comidinha, né? Olha só, essa daí tá bem mais de perto, né? Que idade ela tem? Hoje ela está com 13 anos. Você compara aí o antes e o depois. Se puder voltar aquela outra foto lá que tem o antes e o depois, a gente pode comparar bem melhor, o Francinaldo, o antes e o depois. Essa daí, ó. Olha só o antes, você dá uma olhada aí no olho do lado direito, né? Que ele está um pouquinho desviado. E depois da cirurgia, olha só como ficou. E você sentiu nela, ô Islânia, assim, uma autoestima bem maior depois da cirurgia? Com certeza. Como a doutora estava falando, Patrick, não é só a criança que sofre o bullying, os pais também. Eu sofri bullying junto com a minha filha. Quando eu levava ela para o parquinho, e eu sei que as crianças são inocentes, né? Então, muitas crianças viam a minha filha brincando, aí começava a questionar ela. Mas os pais dessas crianças não são, né? Deveriam também conversar, olha, isso não é legal. Né? E aí, de repente, assim, eu estava sentada no banquinho, ela brincando no parquinho, e eu vi a Luana correndo na minha direção. Isso ela com 8 anos, 7 anos, porque ela foi operada aos 10. E aí eu já sabia o que era. Quando ela vinha chorando na minha direção, era alguma criança que tinha questionado ela sobre o olho dela. E aquilo me doía muito o coração, sabe? Tanto na época que eu soube o que ela tinha, né? Eu até cheguei a pedir a Deus, falei, meu Deus, tira a minha visão, entorte meus olhos, mas não deixe minha filha assim, não, sabe? Eu pedia muito, muito a Deus que trocasse, né? Que deixasse a minha filha com os olhinhos alinhados e que também não tivesse mais problemas de saúde com a visão, porque ela usa óculos hoje, o grau dela é altíssimo, né? Ela tem miopia, tem astigmatismo. Então, eu orei muito e pedi para Deus que revertesse. Passe para mim, deixe minha filha boa, né? Então, assim, eu acho que a pior situação é o bullying também, né? Além da questão que a doutora falou da visão. Porque a gente fala em estética e estrabismo, mas não é uma estética qualquer. As pessoas se comunicam olhando nos olhos. E, às vezes, até a pessoa, por mais que ela não queira praticar bullying e tal, ela fica um pouco constrangida de conversar com quem tem estrabismo, porque ela não sabe para que olho olhar, como conversar. Então, é um constrangimento bilateral. E isso não é uma questão só de estética, vai muito além da estética. Tem o envolvimento psicológico, emocional, tem a família, como ela falou, o exemplo que ela deu é tudo, né? Agora, doutora, em mim fizeram uma cirurgia nos 2 olhos. Eu tinha um grau de miopia que o médico disse que era miopia noturna. À noite eu não enxergava nada a 5 metros de mim, nada. Para dirigir era muito ruim. E o médico, o doutor Luiz Carlos Avas, ele disse, tem uma cirurgia aí, aqui, mas nós faz mais de 20 anos que eu fiz. E essa cirurgia é a laser. E olha, o olho da gente é uma das partes mais sensíveis, né, que eu imagino seja. E eu lembro que naquela época, eu na maca, lá deitado, com todo cuidado, mas com toda cautela, doutora. Não foi fácil não, mas graças a Deus foi feita a cirurgia, foram feitas nos 2 olhos e eu hoje enxergo até uma nota de R$100 a 1 quilômetro, eu consigo enxergar. Que bom. Só que por que eu usei esse exemplo, doutora? Eu senti demais a cirurgia nos 2 olhos. Primeiro foi feito um lado, passado uma semana foi feito o outro. Colocava uma argola aqui para a gente não piscar. Aquilo ali foi muito doloroso para mim, muito doloroso. E essa cirurgia, ela tem alguma dor ou não? Como é? Então, nas crianças a gente faz sob anestesia geral. Então, a criança não sofre nada com o ato cirúrgico, né? Ela dá aquele soninho antes de entrar no centro cirúrgico, quando ela acorda, ela já fez a cirurgia. O pós-operatório não é muito tranquilo, não.
porque os pontos incomodam muito. Cada vez que a criança pisca, ela sente arranhão, como se tivessem vários ciscos. O maior cuidado é limpeza com as mãozinhas das crianças, para não ter contaminação da cirurgia, mas é algo que depois de passar dos primeiros 3, 4 dias, fica super tranquilo pós-operatório. O que a senhora indica para quem está ouvindo a gente agora, que sabe de um caso, que conhece alguém até mesmo na família, o que deve fazer? Logo que perceber, procurar imediatamente, principalmente por aquela questão que eu falei da visão poder ter um comprometimento. Segundo, uma vez dado o diagnóstico dessa ambliopia, que é essa diminuição da visão do olho que desvia mais, seguir seriamente o tratamento. O tratamento para essa questão da visão mais baixa é uma parte muito difícil. Não sei se tu lembras de como foi difícil a realização do tampão. Então, quando um olho não enxerga bem, a gente tem que ocluir o olho bom para forçar o olho que está mais fraco a desenvolver essa capacidade de enxergar. E isso é muito difícil. A criança resiste porque você está ocluindo o melhor olho dela e obrigando-a a enxergar com o olho que ela enxerga muito mal. Mas é isso que é o tratamento. Então, exige muita dedicação, muito amor de pai e mãe, porque é algo que dói, parte o coração ver a criança sofrendo com aquele tampão, mas aquilo ali acontece nos primeiros dias. Depois de uns 15 dias de tampão, que é aquela fase mais difícil, a criança vai aceitando, vai se adaptando à visão, vai melhorando e ela vai respondendo super bem. E um simples tampão bem feito faz com que aquela criança deixe de ser quase cega de um lado, porque às vezes aquele olho só vê vulto, e pode chegar à visão de 100% se ela fizer aquele tampão. Então, acho que o maior recado, número 1, é procurar imediatamente o tratamento, não esperar. É muito comum as pessoas acharem que é normal criança entortar. Até 1 ano, até 2 anos é normal entortar. Não é normal, gente. Só é normal, entre aspas, entortar os olhinhos até 3 meses de idade. E só isso, né? Passou desses 3 meses, criança não tem mais que entortar nada. Médica especialista Juliana Garrido, especialista em oftalmologia pediátrica e estrabismo, e é professora doutora da disciplina de oftalmologia da UEA. Muito obrigado por sua participação aqui, ter vindo conosco agora no Diário da Manhã, na Rádio Diário, e falarmos um pouco sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada também. Jornalista Islânia Lima, que deu exemplo da própria filha aqui conosco, falou lá no início da dificuldade que era as brincadeiras de mau gosto, que isso aí não é brincadeira, que muitos fazem até hoje, algumas gracinhas disso também. E obrigado por ter contado a tua história aqui pra gente. Obrigada, Patrícia. Dá um abraço e um beijinho na tua filhinha, com tá? Com certeza. Eu queria aproveitar a oportunidade de divulgar. Eu criei recente uma rede social para tentar ajudar outras mães, né, com dicas, né, como a doutora falou, né, todas essas dicas sobre estrabismo. Então a gente... Como é que te encontra na rede social? Então, eu criei um perfil esse final de semana chamado Olhos Brilhantes, né? E lá eu vou estar falando, vou contar a minha história, né, um pouquinho dela. Vamos estar contando todas essas dicas que a doutora falou aqui, de como identificar, né? Vamos fazer entrevistas também, vou até aproveitar e convidar a doutora para participar, para as pessoas acompanharem, não só para pessoas que têm crianças com isso, para procurar tratamento ou de encontrar... Trocarem ideias, né? Falarem as coisas. E também alertar os futuros pais, né? Que a doutora ainda há pouco falou, olha, tem a fase do tampão lá depois da cirurgia, tem que ter muita paciência. Obrigado a vocês dois, tá? Que nós tenhamos uma excelente semana. Obrigada, tudo de bom para vocês todos.